Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui estamos para esse nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, para dedicarmos alguns minutos às reflexões sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou. Ensinamentos de luz, ensinamentos libertadores. Fazer o Evangelho no lar é um meio, um mecanismo de fortalecimento espiritual, de levarmos harmonia aos nossos corações, aos nossos lares. Então, é uma oportunidade ímpar esse nosso momento. Quem não puder nos seguir nesse momento, poderá escolher o seu dia, a sua hora, para fazer durante a semana, no momento que lhe for mais apropriado. Mas é bom que seja o mesmo dia, o mesmo horário, para que os guias espirituais de vocês possam estar juntos. Não vamos esquecer o recipiente com a água que será fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. Então, vamos iniciar com a leitura preparatória do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, a psicografia é de Chico Xavier. Hoje a mensagem é 161. Cristãos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Palavras de Jesus, registro do apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 20. Os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados. Respeitavam as leis estabelecidas. Reverenciavam a revelação divina. Atendiam aos preceitos da fé. Jejuavam. Pagavam impostos. Não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece. Todavia, não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu como mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Então vemos mais uma vez o Espírito Emmanuel fazendo suas reflexões em torno de uma passagem evangélica, desta vez palavras de Jesus sobre a necessidade de não vivermos de aparência, vivermos de conformidade com o nosso ser íntimo. E por isso
O convite é o convite à vigilância das nossas emoções, dos nossos sentimentos, o empenho pela reforma íntima. Por quê? Porque é necessário ter os ensinamentos divinos em nossos corações, em nossa essência, e não simplesmente em atos exteriores. Os escribas e fariseus, como diz o texto, cumpriam exteriormente com as suas obrigações, com os seus deveres. No entanto, a sua essência era uma essência totalmente contrária aos seus atos exteriores. Porque, como disse aqui, eles humilhavam os seus semelhantes, não tinham misericórdia, não tinham compaixão, e o que eles demonstravam eram apenas repetições para cumprir com as obrigações. Mas o cristão é aquele, sobretudo, que faz aquele esforço constante para vencer as suas imperfeições, a ponto de ter também todo um esforço para vivenciar os ensinamentos da vida maior. Então fica a reflexão, e faremos agora a nossa prece inicial, elevando os nossos corações, a nossa mente ao alto, entrando assim em sintonia com a espiritualidade maior. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, aqui estamos reunidos mais uma vez em torno dos vossos ensinamentos, trazendo os nossos corações em prece e desejosos de aprender as vossas lições. Que possamos contar com a presença dos nossos guias espirituais, esclarecendo, ajudando-nos no entendimento das reflexões que aqui serão trazidas. Dai-nos a força, a fé, a fortaleza que nos são necessárias para continuarmos em nossa jornada terrena. Sê conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Meus amigos, meus irmãos, hoje nós estaremos encerrando o 19º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos hoje no item 12, dando continuidade às instruções dos Espíritos. E hoje nós teremos um breve comentário do Espírito, que se apresenta como Espírito Protetor, sobre a fé divina e a fé humana. O capítulo que hoje nós encerramos, ele trata do poder da fé. O tema principal, o título do capítulo, como nós podemos lembrar, é A Fé Transporta Montanhas. E até agora nós vimos que a fé, fazendo assim um resumo do que já foi visto, a fé, ela é um sentimento inato, uma virtude que existe em todo ser humano. A fé é a confiança que se tem em Deus e que se tem em si próprio, visando a realização de algo. Então, essa virtude que é inata, como os Espíritos dizem, ela é inata e vem da nossa ancestralidade, ou seja, resultado de nossas experiências reencarnatórias, que ficaram implantadas no nosso inconsciente e cada vez mais vai se fixando nas reencarnações que vivenciamos. A base da fé é a inteligência perfeita daquilo em que se deve acreditar, crer,
E para crer não basta simplesmente ver, é necessário compreender. Então, a gente viu que a fé raciocinada, verdadeira, ela está apoiada em fatos e na lógica. E embora não se prescreva, não se imponha a ninguém, ela se adquire, se desenvolve. Então, o espírito dessa instrução, ele diz que a fé, sendo esse sentimento inato, é um sentimento que o homem traz quanto à sua destinação futura, as faculdades imensas que possui, certo? Porque existe, Deus colocou esse germe dentro de cada um. Esse germe, essa centelha da fé, está aqui em cada um de nós de forma latente e vai eclodindo, vai se aperfeiçoando, vai emergindo a partir da vontade ativa de cada um. Então, a fé não é privilégio de ninguém, mas um dom precioso que Deus concedeu a todos nós. Mas a fé sempre foi compreendida, ela foi entendida apenas sob o aspecto religioso. Para nós cristãos, provavelmente devido ao posicionamento de Jesus, que sempre colocou a fé como sendo uma alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão um líder de uma religião, sem a compreensão exata do verdadeiro caráter da missão do Cristo. Então, meus amigos, Jesus mostrou através dos milagres que realizou que a criatura humana, ele ali estava demonstrando aos seus discípulos, às pessoas que ali estavam, ele estava exatamente mostrando o poder da fé, a fé verdadeira, o poder da fé que cada cidadão poderia ter e assim realizar. Era um ensinamento, além de que ele estava mostrando ali a conexão com a divindade, mostrando ali as bênçãos que Deus concede à humanidade. Está mostrando também que as doenças físicas, as doenças mentais, emocionais, são na verdade as doenças da alma, do espírito, mostrando que seria necessário curar, sobretudo, o interior, a alma, o espírito, o ser interno, interior, porque as doenças são resultados dos desajustes emocionais e espirituais. Muitos ensinamentos Jesus transmitiu através da realização dos milagres, né? A gente lembra que ele várias vezes recomendou: vai e não volte mais a pecar, ou seja, convide a transformação, né? O milagre estava feito. Ele, com o seu poder magnético, manipulando com muita facilidade o fluido universal, restabelecia o bem-estar àquele que estava enfermo. Mas ele recomendava que seria necessário eliminar as causas que geravam aquelas desarmonias, aquelas doenças. Vai e não volte mais a errar, a pecar. Portanto, os milagres são muito mais do que ocorrências, fenômenos naturais. São exatamente uma dimensão muito maior que demonstra a força divina, que demonstra esse intercâmbio com a divindade que acontece a todo momento em nossas vidas. Nós não sabemos, nós não percebemos, mas esse intercâmbio, como a gente diz,
se faz mediante a sintonia que nós estabelecemos com o Pai Maior. E os milagres ocorreram mediante a vontade daquele que estava imbuído de fé ardente, sincera e verdadeira. Quando o homem, quando a criatura humana conhecer melhor as virtudes eternas e melhor souber aproveitar os recursos, os conhecimentos da ciência, descobrirá o poder que a fé lhe faculta. Fé essa, mecanismo esse que se tem nas mãos. Através do estudo das leis, a ciência tem avançado e tem esclarecido muitos, vamos assim dizer, enigmas. A ciência, ela tem esclarecido, nos dito mais claramente a respeito de muitas situações que anteriormente eram tidas até como um mistério. E quando se associa o magnetismo, foi uma grande bênção, né, para a humanidade. Porque o magnetismo é exatamente condições que as pessoas possuem e muitas vezes não sabem. E esse magnetismo, essa força, vamos assim dizer para melhor explicar, associada ao estudo do espiritismo, nos facilita melhor interpretar e compreender as leis divinas. Mas nós temos, lamentavelmente, a manipulação da fé humana. Porque a fé, ela precisa ser raciocinada. Porque se nós não entendermos, não compreendermos porque acontecem determinadas situações, nós vamos ter uma fé cega. E a fé cega, acreditar por acreditar, é sem dúvida um grande risco, porque vai resultar no fanatismo. E é por isso que nós temos hoje, na atualidade, tanto fanatismo, porque a fé tem sido manipulada, e para que as pessoas tenham a fé, as promessas de crescimento material, de ganhos financeiros, econômicos, essas promessas têm ficado cada vez mais presentes em determinados segmentos religiosos, e simplesmente as pessoas que querem o crescimento material, que querem apenas uma vantagem econômica, sem a visão da espiritualidade, vão acreditar. E é necessário que tenhamos esse entendimento, que a espiritualidade, ela não depende desse crescimento espiritual, desse crescimento, dessa ganância que nós vemos por aí. A proposta do Cristo, ela é muito clara. A preparação do reino de Deus começa dentro de cada um, e é necessário ter fé nesses ensinamentos. E esse crescimento espiritual se dá à medida em que nós passamos a viver as virtudes. E nas virtudes, o que é que a gente tem? A gente tem a humildade, a gente tem a benevolência, a gente tem a piedade, a compaixão, a compreensão, a caridade. Então não existe nenhuma promessa de vantagens materiais. Não que aqui os recursos materiais sejam condenados, muito pelo contrário. São concessões divinas a todo aquele que merece, a todo aquele que se empenha, a todo aquele que busca o crescimento pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio esforço. Então, meus amigos, a fé é essa convicção que temos com relação a Deus, com relação a Jesus, a fé que nos faz fortalecer diante das dificuldades, pela compreensão, pelo entendimento, inclusive, da lei de causa e efeito. Então,
o que eu passo, o que eu vivencio, decorre exatamente das minhas próprias realizações. Se o hoje não justifica os desafios, as dificuldades que estamos vivenciando, com certeza está lá em vidas passadas, os erros cometidos, os deslizes, e hoje voltam para que possamos corrigir. Então a fé vai nos fortalecer e nos impulsionar a permanecer firmes, a buscar soluções, a ter exatamente paciência e tolerância diante das ocorrências da vida, ter paciência, compreensão, tolerância uns com os outros diante do que nos acontece e que muitas vezes causa até dor e sofrimento. Então é a fé nos ensinamentos de Jesus, aquilo que ele veio, que nos trouxe, que nos ensinou com tanta clareza. Sabemos que a fé humana ela se volta para as necessidades terrenas, e se expressa, por exemplo, no homem que emprega todas as suas forças, toda a sua energia, que se empenha para realizar, por exemplo, um grande empreendimento, um empreendimento qualquer. Então ele tem fé que vai conseguir êxito, que vai dar certo, e vai trabalhar nesse sentido, vai se empenhar nesse sentido. Mas nós temos também a fé divina, como o Espírito coloca na instrução. A fé divina, ela volta para as aspirações espirituais, celestes e futura. E o homem, crendo em sua destinação celeste, busca realizar ações enobrecidas na certeza de que alcançará a felicidade. Existe aquela felicidade que o aguarda. E nisso, ele acreditando, tendo fé, porque acredita nos ensinamentos do Cristo, se empenha nessa tarefa de se transformar, de se melhorar, de realizar ações enobrecidas, ou seja, ações do bem, para que assim cumpra-se os milagres da caridade, do devotamento e da abnegação. Lembremos que o próprio Jesus disse: vós sois deuses, o que faço podeis muito mais. Com isso, Jesus estava nos mostrando que ele veio ensinar que as potencialidades do bem, do belo, do bom, do perfeito se encontram dentro de cada um de nós, e que nós podemos sim fazer grandes realizações, fazer milagres, principalmente o milagre interior, a transformação interior decorrente da fé verdadeira de que nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais criados por Deus igualmente, Deus nos concedeu a bênção da reencarnação para que possamos aprender, para que possamos ir nos aperfeiçoando, fazendo com que isso que está plasmado dentro de nós por Deus venha emergir, venha nos iluminar e venha nos conduzir à perfeição para a qual o Pai nos criou. Então, a fé nos postulados do Espiritismo, que é uma fé também nos ensinamentos de Jesus, porque o Espiritismo veio esclarecer, fortalecer os ensinamentos que nos foram dados pelo Cristo. Então, essa fé, essa convicção de que nós estamos em um processo de evolução e que a felicidade verdadeira, ela está ao nosso alcance, não nesse estágio em que nós nos encontramos daqui a muito tempo, porque nós estamos ainda em um processo evolutivo, caminhando para a condição de planeta de regeneração. E cabe a cada um de nós, com fé, com convicção, trabalhar para o bem,
certos de que estaremos assim construindo o reino de Deus que começa dentro de nós, para que possamos assim um dia ingressarmos nas esferas espirituais, onde haverá tudo o que nós desejamos. Estamos na matéria, precisamos atender às nossas necessidades materiais, mas não podemos pensar que a felicidade é tão somente a aquisição de bens econômicos, de bens materiais. Pensamento esse daqueles que acreditam que a vida é uma só e que a vida verdadeira é o que nós estamos vivendo agora, quando não é. Tudo aqui é tão passageiro, tudo aqui é tão efêmero, e caminhamos sim pelo crescimento espiritual para alcançarmos essa condição espiritual de bem-aventurança. Então, meus amigos, as reflexões de hoje são essas, que nós possamos aprofundá-las, pela leitura, pelo estudo do Evangelho. Então vamos nos preparar para as nossas vibrações, elevando os nossos corações, o nosso pensamento ao alto. Vamos vibrar fé, esperança, saúde, paz. Emitir esses pensamentos, esses sentimentos. Estamos emitindo vibrações positivas. Senhor Deus, aqui nesse momento rogamos pela paz entre as nações, pela justiça social que possa ser vivenciada, possa ser prioridade dos governantes, pelo movimento espírita, pelo seu fortalecimento, por todas as famílias, para que a luz do Evangelho do Cristo chegue aos lares, assim como rogamos, vibrando entendimento entre todos aqueles que não simpatizam conosco. Rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão mergulhados na ignorância, ainda vibrando maldade, com desejos de vingança. Rogamos por todos os necessitados que estão a pagar pesados tributos de vidas passadas, que eles encontrem consolação buscando os ensinamentos do Cristo. Façamos agora breve silêncio, uma pausa breve, para que cada um possa apresentar suas rogativas específicas. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e nos ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade que ainda existe em nós mesmos, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Meus amigos, meus irmãos,
Encerramos assim o Evangelho no Lar da noite de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, e para que aqui possamos estar no próximo domingo. Muita paz.